A Escritura Sagrada diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos meditando numa série chamada Preparados para o Crescimento. E eu gostaria de pedir que os irmãos sentassem todos. Podem sentar todo mundo em nome de Jesus. Ninguém entra mais aqui, bebê, pelângue, pode ficar todo mundo sentado, para que a gente possa ter esse momento aqui. É uma conversa em família hoje. Olha para quem está do seu lado e fala assim: hoje é conversa em família. Então, quero todos sentados. É importante, né? Vocês não caírem sentados. Todos sentados lá. Em nome de Jesus, já fique sentado lá. No domingo passado, nós introduzimos o assunto dizendo que nós fomos chamados por Deus para o crescimento. Deus nos formou para esse propósito. Deus nos formou para crescermos em Cristo. E nós aprendemos que esse crescimento vai se manifestar em 3 esferas distintas da vida. A nossa vida individual, como servos do Senhor Jesus, deve apresentar crescimentos na conversão. Falamos que a nossa família deve receber da graça que Deus tem depositado no nosso coração e ela própria ser transformada também. E falamos que uma vez que nós individualmente fomos transformados e as nossas famílias são famílias transformadas, elas trazem para a comunidade cristã transformação e a própria igreja cresce também. E para que nós possamos crescer, nós precisamos nos organizar e estarmos preparados para que esse crescimento aconteça. É claro, meus irmãos, que quem dá crescimento para a igreja é Deus, não é o homem. Métodos não produzem crescimento, liturgias não produzem crescimento, escolas de tradição teológica não produzem crescimento. Quem dá crescimento na obra é Deus. Mas a Bíblia é muito clara em mostrar que Paulo planta, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. O crescimento é dado quando há na igreja Paulo plantando e quando existe na igreja Apolo secando. Então, se nós objetivamos crescimento na obra de Deus, nós precisamos trabalhar coordenadamente para que esse crescimento aconteça. Então, qualquer igreja que deseja o crescimento deve masterizar, deixar no nível master essa capacidade de se reproduzir, de acolher pessoas, discipulá-las e devolver essas pessoas transformadas para o mundo, para que elas levem essa salvação para quem precisa lá fora. Então, quando a igreja começa a crescer, ela vai vivenciar um ciclo de 3 etapas na vida das pessoas que chegam. Então, a igreja ganha pessoas para Cristo. Essas pessoas foram ganhas, estão na nossa rede. Vai acontecer agora 3 processos. O primeiro chama-se acolhimento. É aquele processo que nos leva a abraçar o recém-chegado e dar a ele o carinho e a atenção que ele precisa para se sentir bem conosco. O segundo processo é o discipulado. É onde nós ensinamos para as pessoas as doutrinas da nossa fé e trabalhamos com muito amor para tirar os carrapichos que ela traz do mundo para cá e que tem que sair, porque senão o crescimento dela não vai ser tão intenso quanto poderia. E por fim, nós precisamos emancipar essa pessoa para que ela não fique uma ovelha dependente da gente para tudo, mas que ela tenha sabedoria suficiente para poder se posicionar diante dos desafios que tem no mundo. No domingo passado nós falamos que todos nós queremos crescer e instigamos os irmãos nesse sentido. Hoje nós vamos nos concentrar na primeira etapa para uma igreja que planeja crescer, que é saber acolher pessoas, saber receber as pessoas na casa, dar às pessoas o tratamento que elas precisam. Então, primeiro eu quero definir com os irmãos o que significa acolher. O dicionário diz assim sobre acolhimento: oferecer refúgio, oferecer proteção, oferecer conforto, oferecer amparo. Biblicamente falando, o acolhimento é o ato no qual cada um de nós individualmente demonstra para quem chegou que essa pessoa ela é bem-vinda no nosso meio,
que essa pessoa está aqui, como nós, para ser amada, respeitada, cuidada, instruída nos valores da fé. E aquele abraço apertado que nós estendemos para quem chega, da mesma forma que o próprio Cristo nos abraçou quando nós chegamos. É aquele ato de amor em que nós olhamos pessoas que estão cheias de feridas, cheias de vícios, de pecados, e nós dizemos para ela: a graça que nos salvou pode salvar você também. É a mesma graça. Então, essa pessoa que chega, e esse recém-chegado, ele pode ser dois tipos de pessoa. O recém-chegado pode ser um novo convertido. Alguém que nunca teve contato com a fé, não tem ideia o que é ser cristão. Ou pode ser alguém oriundo de uma igreja evangélica tradicional, que se identificou conosco pelos posicionamentos que temos, mas que ainda assim traz 1 tonelada de cultura para cá, e vai precisar ser moldada para que se enxergue nessa casa aqui e deseje pertencer a ela. Então, recém-chegado pode ser um novo convertido, um evangélico já, às vezes até mas que vai precisar entender os diferenciais nossos para se sentir bem aqui dentro. Então, quando a gente pensa nisso e entende, a gente tem que ter na mente que o recém-chegado tem um abismo de distância conosco, porque ele não compreende metade do que a gente está fazendo aqui. Se ele for um novo convertido, ele não entende a nossa linguagem, não entende as nossas expressões, não entende a nossa liturgia, não entende a nossa doutrina. E se ele for um evangélico de uma outra igreja que ficou conosco, ele vai ser apresentado aqui com uma quantidade suficiente de termos evangélicos diferentes, que ele vai coçar a cabeça e falar: nossa, eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui dentro. Então existe um abismo e nós precisamos entender que esse abismo existe. Por quê? Porque essa pessoa tem que ser cuidada à luz do conhecimento que ela tem. Então, por exemplo, se eu chegar aqui para a Ana e falar: Ana, você foi justificada pela fé. Ana, glória a Deus. Ana, você foi regenerada. Glória a Deus. Ana, você está cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas se eu falar isso para uma pessoa que não é do nosso meio, ela vai coçar a cabeça e ela vai falar: não estou entendendo nada. Eu sou pai de 2 crianças, né? Aquele e da Alícia. A Alícia tem capacidade de entender coisas que ele não tem ainda. Por quê? Ela já andou tempo bastante nessa terra para aprender algumas coisas que o Raul ainda nem pincela. A Andréia tem o Andrezinho e tem o Diogo. Ela pode dar uma garfada de feijoada para o Diogo, mas se ela der para o Andrezinho, vai fazer um mal danado para ele. Por quê? Para um bebê, eu não posso dar comida forte. Para um bebê, eu tenho que dar leite. Porque ele só está capacitado a digerir e se alimentar com leite. Feijoada é comida boa, a melhor que existe. Com 2 gotas de pimenta daquele pote que minha mãe tem em casa, é a melhor coisa que existe. Com uma Coca zero gelada, é do céu. Mas se eu der uma comida dessa para um bebê, uma garfada, eu mato ele. Eu mato ele. E por que a gente tem que entender isso? Para a gente não matar quem chega aqui dentro. Nem todo mundo que chega aqui entende a gente. E se eu não o trato com a devida atenção, eu mato essa pessoa. Então nós precisamos primeiramente entender que a nossa fé é uma fé racional. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí? Crer também é pensar. E eu tenho que pensar nas coisas que eu faço quando eu acolho pessoas. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que o recém-chegado ele precisa de 3 tipos de cuidado especial no que tange a forma como eu ministro na sua vida. A primeira delas é que o recém-chegado precisa de graça. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 17. Primeira coisa que o recém-chegado precisa é de graça. João capítulo 1, versículo 17, abra sua Bíblia por gentileza. Quem está sem Bíblia, olha no telão.
mas lembre-se que não tem telão em casa. Então é importante que os irmãos venham com Bíblia para a igreja, em nome de Jesus. Todos acharam? João capítulo 1, versículo 17, a Escritura Sagrada diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Perceba que o evangelista é muito claro em afirmar que a graça foi dada antes que a verdade. Anota isso onde você puder na sua Bíblia. A graça vem antes que a verdade. O recém-chegado, quando ele procura uma igreja, ele procura essa igreja porque ele já foi machucado suficientemente aí fora. Os pecados dele arrasaram com a vida dele. As pessoas trataram ele com desdém, ele talvez vícios, uma pancada de pecados que envergonham ele. E ele ouviu de algum de nós que Jesus é bom, que Jesus é Salvador, e ele então decidiu chegar aqui. Decidiu fazer parte, decidiu visitar a igreja. Quando ele chega aqui, ele chega com toda essa bagagem pesada. Com tudo isso, irmãos, que detalhe, nós tínhamos lá atrás, ou alguém aqui não tinha bagagem antes? Eu tinha, irmãos, uma bagagem que não cabia dentro de casa, de tanto pecado que eu tinha. Então, ele chega dessa forma, e quando ele chega aqui, ele precisa que nós o tratemos com graça. O que significa isso? Ao invés de eu me posicionar nos diversos pecados que essa pessoa tem, nos diversos maus hábitos que ela possui, nos vícios nocivos que ela tem na vida, eu vou me concentrar em apresentar a ela que Jesus Cristo é o Salvador de pessoas como ela. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Muitas vezes as pessoas chegam aqui e nós queremos que essas pessoas sejam como nós somos. Nós queremos que essas pessoas já tenham a quantidade de maturidade que nós temos. Mas essas pessoas precisam, nesse primeiro momento, serem acolhidas da forma como elas são. Como pecadores, sim, mas como pessoas que carregam a imagem de Deus na vida. E que por isso precisam de um tratamento digno, um tratamento respeitoso, um tratamento cortês, um tratamento repleto de amabilidade. Nós não podemos tratar quem chega no mesmo nível de maturidade que nós temos. A gente já deixou para trás uma pancada de coisa. Quem já deixou, dá um glória a Deus bem alto aí, bem grande, para todo mundo ouvir. Mas essas pessoas que chegam estão repletas de problemas, e se ao chegarem aqui, elas tomarem um sermão nosso, elas vão se sentir oprimidas e elas não vão voltar mais. Então, quando a pessoa chegar aqui, você vai ministrar graça sobre ela. Ô Daniel, eu estou lá fora, eu sou um ladrão. Cara, isso não é um caminho bom, mas o Senhor Jesus pode transformar você. Não, mas eu brigo lá, eu bati no meu irmão, deu uma surra nele, não vale nada, camarada. Tudo bem, não foi a melhor decisão, mas Jesus pode transformar a sua vida. Acolher com graça, até porque cada um de nós aqui está aqui pela graça, amém? Ou alguém está fazendo por merecer para estar aqui dentro? Tem algum alecrim dourado aqui? Ou não? Então, se Deus tem te sustentado com graça, por que negar a graça para outra pessoa que, como nós, é um miserável sem Deus? Então, acolher com graça. Apresentar para ele que, independente da situação que ele vive, existe um Deus suficientemente grande e poderoso que pode transformá-lo, que pode sustentá-lo, que pode ajudá-lo, que pode dar a ele salvação e libertação, porque já deu para a gente e nós estamos vivenciando isso. Então eu peço que os irmãos quebrem aquelas cadeias tradicionais de moralismo que nós evangélicos costumamos ter, de tratar pessoas de uma forma diferente daquilo que elas são, de tentar impor para elas padrões que às vezes nem nós conseguimos viver com eles, e ministrarmos a graça no coração dessas pessoas, para que no devido tempo, como o versículo diz, a gente possa entrar com a verdade. Primeiro eu curo a ferida, depois eu ensino ele a não ficar doente mais.
Primeiro eu dou o remédio para ele curar a doença que está o matando. Depois eu ensino ele de que maneira ele não vai adoecer mais. Amém, meus irmãos? Então, qual é a primeira coisa que um recém-chegado precisa? Qual é, meus irmãos? Graça. Olha para quem está do seu lado. Um recém-chegado precisa de graça. Tem glória a Deus nessa hora? Né? Segunda coisa, o recém-chegado precisa de leite. Leite espiritual. Abra sua Bíblia novamente em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Todo mundo achou? A Escritura diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Um bebê não pode suportar, irmãos, uma comida mais forte como nós suportamos. Se você der uma colher de arroz e feijão para um recém-nascido, você mata ele. Ele não tem trato digestivo para poder digerir aquela alimentação, ele vai morrer, ou engasgado ou de indigestão. Ele precisa de leite. Pedro usa essa figura no texto, irmãos, não é invenção do pastor Sérgio, está na Bíblia. Ele chama essa pessoa que chegou de menino novamente nascido. É aquela pessoa que estava morta nos seus pecados, mas ela creu em Cristo, então ela já nasceu novamente. E ele fala que essa pessoa precisa de leite racional não falsificado. O que é o leite racional não falsificado? A palavra de Deus. Só isso aqui que pode ser dado para um recém-nascido. Essa expressão leite na Bíblia se refere à palavra de Deus. É o único alimento que um recém-chegado pode suportar. É o único alimento que pode transformá-lo. Lembre-se que a Escritura deixa isso expresso em vários textos. Por exemplo, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus. A Bíblia fala que eu escondi o que no coração para não pecar contra Deus? Palavra de Deus. Então essas pessoas que chegam, elas não vão ser capazes de digerir nada diferente que seja oferecido para elas. Por isso, a gente precisa conter nossos impulsos quando a gente está lidando com o novo convertido. Por nós sermos, irmãos, uma comunidade continuista, que acredita no batismo no Espírito Santo, acredita nos dons espirituais, acredita nesse ministério dinâmico e glorioso que Deus nos proporciona, a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala em nome de Deus para quem já é maduro, mas um cuidado redobrado quando a gente fala para alguém que não conhece a palavra de Deus ainda. Então nessa hora a gente tem que entender que se Deus mostra uma coisa para mim de alguém que chegou, não é para eu falar para essa pessoa, é para eu orar por ela e para eu acolhê-la. Irmãos, nós temos recém-chegados aqui na casa, vários para a glória de Deus. Eu tenho discernimento espiritual de coisas, de cada um dos que chegou aqui, mas eles não me ouviram falar com eles nada em nome de Deus ainda. Por quê? Deus me mostrou para eu acolher e orar. Porque se eu chegar para eles com labachúrias, eles não entendem essa linguagem ainda. E eles não vão saber o que está acontecendo. Vai chegar o momento, depois que eles forem discipulados, que eles vão entender. Eu vejo isso como uma verdade porque eu vivi isso na minha vida. Até que eu fosse discipulado, batizado em águas e batizado no Espírito Santo, eu não recebi uma palavra de profecia na minha vida. Depois que eu fui discipulado na igreja, batizado em águas e batizado no Espírito Santo,
Deus usou a primeira pessoa para falar o que ele tinha na minha vida e falou lá nos anos de 99 que ele tinha um chamado pastoral comigo. Porque Deus fala na língua que a gente entende. Amém? Então a pessoa chegou, está visitando, Deus te mostrou alguma coisa? Senhor, eu vou orar por isso que o Senhor me mostrou. Depois que a pessoa firmar, membrar, eu vou entregar para ela o que Deus me deu. Porque senão a gente chega nas pessoas com linguagens que elas não entendem, e isso pode atrapalhar a adesão delas conosco. Isso, irmãos, é sabedoria espiritual e é doutrina da nossa igreja. É a doutrina bíblica. Vamos ver na Bíblia como isso acontece? Quem já leu em Atos aquele momento em que Deus manda Filipe se aparelhar com a carruagem do eunuco, etíope, lá da rainha de Candace? Quem já leu esse texto na Bíblia alguma vez? Filipe era um homem cheio do Espírito, aleluia. Certamente ele era dos nossos, pentecostal, cheio do poder de Deus. E o Espírito Santo falou para ele: corre lá, fica do lado da carroça, corre e vai até ele, irmão. Se Deus mandasse eu correr, eu morria na primeira pernada que o físico não aguenta. Mas eu sinto que o Espírito Santo encheu o Filipe de tal forma que ele ficou atlético. E ele conseguiu correr. E aí ele viu que aquele homem que estava começando, ele estava lendo Isaías. E Filipe perguntou para ele: você entende o que você lê? E o etíope falou: como eu posso entender se ninguém me explicar? Aí a Bíblia fala que Filipe entrou na carroça e começou a profetizar para ele: eis meu servo, olha que Deus vai te pegar. Foi isso que aconteceu? O que Filipe deu para ele? Leite. Quando o Espírito Santo está agindo com esses que chegam, ele dá leite. Para mim, feijoada, torresmo, pururuca, carne de porco e até banha. Eu aguento. Eu aguento. Recém-chegado, leite. Pastor, mas Deus mostrou para você orar, para você interceder, para você saber como acolher. Porque ele não entende nada que não seja leite. A pessoa chegou aqui visitando, leite para ela. A pessoa começou a participar, leite para ela. A pessoa foi apresentada aqui na Assembleia de Membros, é membra, ela já andou com a gente o suficiente para saber que nós somos pentecostais, que nós oramos em outras línguas, que nós vivenciamos a dinâmica do Espírito e que Deus, por misericórdia, fala conosco através dos dons espirituais. Agora, feijoada nele. Amém, meus irmãos? Amém? Então, quem aqui que está no nosso... Dá uma olhada à sua volta aqui, ó. Alguns dos nós aqui só podem tomar leite hoje. Qualquer impulso que você tiver, você se contém em nome de Jesus. O pastor se contém aqui. Segura. Depois que membrar tudo que Deus te deu, tu vai lá e entrega. Porque daí ele já sabe quem nós somos e ele já aprendeu a ouvir Deus, porque ele foi instruído aqui. Tem lição na nossa revista Discipulado sobre o tema, a gente orienta. Aí ele sabe que isso pode acontecer. Irmãos, eu já cansei de ver, não aqui, graças a Deus, cansei de ver nas minhas andanças, profeta falando para ímpio, chamando de meu filho. Eis meu filho que eu te digo, camarada é um ímpio. Como assim? Como é que Deus chama um pecador de filho? Se a Bíblia fala que só é filho quando crê em Jesus Cristo. Deus não precisa da nossa ajuda, irmãos. A palavra é suficiente.
E nesse púlpito aqui tem palavra. Vamos dar leite para o povo em nome de Jesus Cristo. Deixa as pessoas chegarem. Depois que chegar, feijoada neles. Então, fala para quem está do seu lado. Leite para começar, feijoada para terminar. Fala. Amém? Então se segura aí, irmão. Não é pecado se segurar, não. É administrar, porque Eclesiastes capítulo 3, verso 1, está escrito o quê? Abre a sua Bíblia aí. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Abra na sua Bíblia. Vocês estão falando, eu quero que abra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Todo mundo chegou? O que está escrito? O que está escrito, irmãos? Primeiro leite, feijoada depois. Vocês nunca vão se esquecer disso. Leite primeiro, feijoadinha depois. Amém? E agora eis que vos digo o mistério. Tem muito crente que se acha maduro que está precisando tomar leite. E graças a Deus aqui tem leite suficiente para a gente. Essa aqui é uma fonte que nunca acessa. Glorifique a Deus pela palavra do Senhor. Outra coisa. Qual que é a primeira coisa que o recém-chegado precisa? Graça. Qual que é a segunda? A terceira, ela precisa do evangelho. Feijão. Eu vou dar um peteleco nos doadores de feijão aí para novo convertido. Feijão, além de engasgar o novo convertido, produz gases. Tudo que ele não precisa de cólica. Não é? Então segura. Romanos capítulo 1, verso 16. O recém-chegado precisa de evangelho. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Irmãos, o recém-chegado chega aqui cheio de carrapicho, irmão. Mas cheio de carrapicho. A gente tem os nossos até hoje. Quem aqui humildemente reconhece que ainda tem carrapicho na vida, além do pastor Sérgio? A gente tem os nossos. Só que ele chega com mais. Então, as mulheres são assim, o filho caminha no meio do mato e vem com a calça cheia daquelas coisinhas de espinho pontuda. A mãe já fica doida, fala, tira. Às vezes a gente quer fazer isso com quem chega aqui também. O camarada chega e você sabe que ele fuma lá fora. Aí você já chega nele, olha, isso aí é chupeta de Satanás. Ele está vindo para a igreja para ouvir sobre Deus. E a gente fala para ele do diabo. Isso é chupeta de Satanás. Você sabe que lá fora ele é um ébrio. Tem uma vida desequilibrada quando ele trata de uso de bebida alcoólica. E você chega nele, você foi pinguço lá fora, aqui dentro não pode ser pinguço não. Deixa eu chegar primeiro. Deixa ele ouvir primeiro. Depois ele vai aprender. E vai adquirir hábitos melhores, mais saudáveis, vai adquirir graça, sabedoria, moderação para administrar a vida sem desagradar a Deus. Deixa chegar, às vezes a moça chega, vem visitar a gente top. E a gente não vigia lá o espírito de pombagira. Talvez ela até tenha, mas você tem de fofoqueira, caluniadora. O seu espírito é pior que o dela? Por que nós olhamos para as pessoas com esse desdém? Porque a gente não entende o Evangelho. O Evangelho se trata de graça para quem não merece. E não presente para quem está fazendo bonitinho, porque nenhum dos senhores faz bonitinho. Nem eu faço. A gente está aqui porque o soberano tem nos sustentado e segurado na nossa mão. Sacrifique esse moralismo. Lê os 10 mandamentos, vê o que os 10 mandamentos falam de roupa. Lê as bem-aventuranças, aonde está escrito lá sobre roupa.
Por que que Deus não se concentra nisso? Porque é muito fácil mudar o lado de fora quando dentro está podre. Mas Deus nos pega e nos vira do avesso, primeiro dentro e depois fora. É muito fácil esconder um coração imundo numa capa de santidade. Mas o Evangelho começa trabalhando lá dentro, dizendo que a gente não é, de que a gente não faz, mas que Ele fez tudo ao morrer na cruz do Calvário por nós e nos perdoar. Então, a pessoa chegou aqui, deu o Evangelho para ela. Pastor, eu recebi a Jesus, mas eu ainda me sinto tão pecador. Romanos 8:1, meu filho, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você vai vencer o seu pecado, você precisa continuar crendo. Mas pastor, ainda não consegui parar com o meu cigarro. Deus vai trabalhar no tempo certo. Continua ouvindo a palavra. Deus vai te libertar disso. É assim que a gente faz, sem acusações, sem condenações, irmãos. Quem acusa, quem condena é o diabo, a igreja ministra a graça. Amém, meus irmãos? Então essa pessoa precisa do Evangelho. Então você pode falar todos esses temas na esfera do Evangelho. Então, por exemplo, a pessoa está com a gente, já ouviu o suficiente, mas começa a vir com uns decotes que não dá para vir na casa de Deus, não tem condição. Então eu posso chegar nela sem o Evangelho com moralismo morto, né? Ó, isso aí é roupa indecente, Deus não se agrada. Ou eu posso sentar com ela na esfera do Evangelho. Uma vez que Deus revestiu você de Cristo, com que tipo de roupa você deveria se vestir para agradar a Ele? Pensa nisso. Mas camarada, você está na igreja, mas você ainda é um ébrio, você ainda tem necessidade de se embriagar, você não tem tomado da fonte de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo? Ele não tem saciado a sua necessidade de paz, de calma, de quietude? Você percebe como é diferente? Isso é o Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, o que o recém-chegado precisa? Do Evangelho. Qualquer coisa que você der mais para ele, você vai matá-lo. Amém, queridos? Então, tudo tem um tempo determinado. Deixa as pessoas chegarem. Depois que elas chegarem, forem discipuladas, instruídas no Evangelho, elas já estão aptas para uma comida mais forte. E aí, irmãos, pela graça de Deus, sendo reformados e sendo pentecostais, o nosso cardápio é vasto. Aí, vamos dar a feijoada para os caras, em nome de Jesus. Amém? Combinado, meus irmãos? Quem entendeu, diga amém. Amém. Por que nós temos que ter cuidado com isso? Existem muitos desafios no acolhimento, irmãos. Irmãos, acolher uma pessoa é extremamente difícil. Porque as pessoas encontram 6 barreiras para chegar numa igreja. São 6 delas. A primeira delas, abra sua Bíblia por gentileza em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. É a barreira das emoções e dos pensamentos conflitantes. O processo que envolve, irmãos, a gente substituir na pessoa a cosmovisão, a maneira dela pensar, por uma fé que é nova, é um processo doloroso e desafiador. Irmãos, a maior parte das pessoas chegam aqui e elas têm dificuldades porque os valores familiares dela dizem que elas não podem ser da igreja. Quem aqui já falou para você, eu já ouvi isso, eu não posso ir na sua igreja porque eu sou católico, a minha família jamais aceitaria. Quem já ouviu isso alguma vez? Então, valores familiares, orgulho, eu ser crente, falei mal dos crentes a vida inteira e você está me dizendo que eu preciso ser crente, ser de Jesus, e até má compreensão das verdades bíblicas. Você viu o bafafá que deu na internet porque viram a primeira dama falando em línguas estranhas? Você vê, irmãos, como que existe um volume de incompreensões na sociedade com as particularidades da nossa fé. Então a pessoa tem que ultrapassar tudo isso. E qual é o nosso desafio? A maior parte dos nossos assuntos não pode ser verificado, irmãos. A fé cristã, a nossa fé, ela não é uma coisa verificável. Eu nunca vi Deus. Quem já viu Deus aqui? Levanta a mão. Eu nunca vi.
Não sei como ele é, mas eu creio que ele existe e prego em nome dele. Então, como isso não pode ser verificado racionalmente, tudo isso são barreiras para que a pessoa não chegue. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Quem achou, diga glória a Deus. Então, um menino lê para a gente em alto e bom som. Porque andamos por fé, e não por vista. Nós andamos por fé. Então, a nossa fé não pode ser verificada racionalmente. Mas nós vivemos numa sociedade que, pelos muitos anos de influência do iluminismo, só acredita naquilo que vê. Então, nós temos que ajudar as pessoas a romperem essa barreira, não é? E como que nós fazemos isso? Acolhendo essas pessoas do jeito que elas são e orando para que o Espírito Santo faça o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 26. Abra sua Bíblia, por gentileza. João 14, 26. Esse versículo a irmã Anitta vai ler para a gente, em nome de Jesus. João 14, verso 26. Olha que trabalho lindo que o Espírito Santo faz. Ele nos ensina todas as coisas. Quais são essas coisas? Tudo aquilo que Jesus disse, que está escrito na Bíblia Sagrada. Então eu vou trabalhar com o recém-chegado até que o Espírito Santo fale ao coração dele, através da Escritura Sagrada. Amém, meus irmãos? Essa é a primeira barreira que ele tem que atravessar. A segunda, as cobranças do passado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 1. Quando essa pessoa chega na igreja, ela já cometeu uma quantidade considerável de erros e de pecados. E o nosso adversário, o diabo, usa isso contra ela, para ela não conseguir ficar aqui. Quantos irmãos aqui maduros ainda ouvem as acusações do diabo, além do pastor Sérgio? Levanta a mão. Irmão, dia após dia, ele joga no nosso rosto os nossos pecados. Ele quer a todo custo que a gente desista da carreira que nos foi proposta. E por que nós não desistimos? Porque nós estamos já firmados no Evangelho da graça de Deus. Então, quando o novo convertido recém-chegado chega, ele tem que ser lembrado do que o Evangelho diz para ele. Porque ele vai falar, mas... Ô pastor Daniel, eu traí minha esposa, acabei com o meu casamento. É uma cobrança que ele tem. Eu tenho vício nas drogas, pastor Daniel. É uma cobrança que ele tem. O que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar para ele que o Evangelho promete sucesso, aonde a vida só lhe deu fracasso. E que sucesso é esse? O sucesso de uma vida perdoada pelo Senhor Jesus Cristo. Uma vida nova. Romanos 8:1, quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma. Satanás, você pode me lembrar de cada pecado que eu cometi, eu vou te lembrar do sangue que foi derramado por mim naquela cruz. Pode lembrar de todos. Fui grosso, menti, roubei, prostituí, o que você quiser lembrar. Eu só vou te lembrar de uma coisa: eu sou justificado e agora nenhuma condenação há para mim. Diferente para você que já está julgado e condenado. Eu vou dar isso para o recém-chegado. Eu vou lembrá-lo do que Deus lhe prometeu, até que ele aprenda por conta a dizer não para as investidas do diabo. Amém? Então a primeira barreira que ele ultrapassa, as emoções conflitantes. A segunda, as cobranças do passado. A terceira, as pressões familiares e de amigos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, verso 26 e verso 27. Irmãos, eu me recordo, na minha conversão, pela graça de Deus, a minha família veio antes.
Então eu não tive muitas pressões familiares, a minha família já estava na graça já. Mas eu me recordo quanto que os meus amigos me instigavam a não vir para a igreja. Ouvi até de filhos de crentes, dizendo para mim, você vai lá na igreja, você vai fazer o que lá, você vai perder a sua vida. E tudo aquilo entrava na minha cabeça. Eu me recordo uma vez que eu ouvi de uma pessoa muito próxima, eu só quero te falar uma coisa, Sérgio. O povo crente é povinho, você não vai ser ninguém, você não vai ter nada na vida, você não vai ter bom emprego, você não vai ter nada. Que esse povo crente é um povo bitolado, é povinho. E eu cheguei em casa arrasado com aquilo. Entrei para dentro de casa, meu pai nesse dia estava acordado. Dificilmente eu estudava à noite, meu pai estava acordado no dia que chegava da escola. Ele nem via quando eu entrava. Mas eu cheguei, ele estava acordado. Ele olhou para o meu rosto e ele falou assim, por que você está abatido? E eu falei, porque eu ouvi essas palavras aqui. E eu nunca esqueço o que meu pai me falou, com muita sabedoria. Ele disse assim, olha, se Deus tem algo na sua vida, meu filho, nada vai impedir que esse algo aconteça. Não dei ouvido para essas palavras. Talvez se meu pai não tivesse me falado aquilo naquela noite, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Mas o Deus que tem um plano, tirou o sono dele, para que eu ouvisse naquele momento, o que eu estou ensinando a vocês. Palavras capazes de me acolher. E me ajudar a me firmar na fé. Então, muitas pessoas escutam de amigos e familiares estímulos para não virem. E nós precisamos ter paciência. E ter paciência nessa hora, irmãos, não é colocar a pessoa contra a família, viu? Às vezes a gente faz um caminho meio maligno, né? A gente lança a pessoa contra os familiares, a gente nunca pode fazer isso. Nós precisamos entender que o nosso papel é orientá-las de que o evangelho pode, num primeiro momento, causar rupturas entre os relacionamentos sociais. Mas a pessoa tem um vínculo sanguíneo que tem que ser honrado. Olha o que Jesus falou a respeito disso. Lucas 14, 26 e 27. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Num primeiro momento, pode ser que o custo do evangelho envolva uma ruptura temporária, por má incompreensão, mas o tempo da graça na nossa vida vai mostrar para essa pessoa o que Deus está fazendo conosco. E aí, essa relação familiar vai ser restaurada e vai ficar ainda melhor para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, ajudar as pessoas a entender, olha, pode ser que de fato aquele amigo vá embora, mas Deus dará outros amigos para você. Pode ser que nesse momento seu irmão não entenda a decisão que você tomou, mas continue amando ele, ajudando ele. Deus vai mostrar para ele como mostrou para você o que é a graça, e assim nós vamos avançar para a glória de Deus. Amém? Quarta barreira que tem que ser rompida, a barreira da integração. Irmãos, a gente é um grupo bem coeso aqui, a gente quase não briga aqui dentro, né? Graças a Deus, a gente é bem coeso, né, Nadir? A gente quase não briga aqui. Não é? A gente se dá bem, irmãos. Tem igreja, irmãos, que é um palco de guerra. As pessoas se sentam separadas por conta de realmente do nicho que elas representam. É os da esquerda contra os da direita, né? É um negócio terrível. Aqui, graças a Deus, todo mundo sorri, todo mundo é amigo de todo mundo, mas isso que é uma bênção para nós que estamos aqui dentro, pode ser uma barreira para quem está chegando. Por quê? A gente é tão sólido entre nós que a gente não deixa espaço para que outros cheguem. Então, quando alguém chega, a gente já começa com ranço já. Você viu que chegou lá? Gostei dele, não. Pastor está muito perto dele, hein? Vou perder o meu lugar. Já vou lá, mas vou dar... eu já quero ver se é para ficar aqui mesmo, senão Deus já vai limpar. Eu já vou lá, já vou dar um peteleco nele para ver se fica. Pastor, isso não acontece na igreja. Acontece. Cansei de ver. Cansei de ver. Então, nós temos que ter cuidado para não sermos uma panelona. Tem igreja que tem panelinha.
Mas como pastor de vocês eu posso falar, não é? A gente corre o risco de ser uma panelona. Não é? De só a gente tá certo e deixa quem está chegando lá de fora. Na casa do Pai tem lugar para todos. Amém? Então, quando a pessoa chegar, esforce-se para integrá-la. Dá uma sapecada na pessoa, já vê o padrão dela, tipo a Isa, né? A Isa veio hoje, irmão, nunca na vida na Assembleia de Deus ela ia com uma camisa dessa lá, né? Então ela veio hoje aqui com uma camisa da DC. Então, qual que é o meu papel? Eu que sou geek, como ela, ela é recém-chegada. Então, eu vou mostrar para ela que eu gosto das mesmas coisas que ela, para que ela se sinta bem aqui. Ela sinta que ela não vai ser julgada por essa particularidade dela. Ó, se você já percebeu, eu vou usá-lo dessa vez. Primeira vez que eu vou fazer menção dele, assim, Jeremias. Jeremias é na dele. Toda vez que você vê o Jeremias no canto, ele está com a Bíblia aberta lendo. Então, você que é um biblista da casa, chega lá. Ô, cara, o que você está lendo aí? Quer uma ajuda? Posso te ajudar? Eu posso ler junto com você? É uma forma de você mostrar para a pessoa que nós partilhamos das mesmas afinidades. E essa pessoa se sentir bem por estar aqui com a gente. Amém? O que nos une é maior do que o que nos separa. O que nos une é a cruz de Cristo. Esses outros detalhes, se gosta mais da DC ou se gosta mais da Marvel, né? Se é de esquerda ou se é de direita, isso, irmãos, Jesus faz a obra. Não vamos deixar essas coisas separar a gente, até porque ano que vem, né, meu irmão, vai virar ano que vem, eu vou usar uma expressão popular, me perdoem aqui os mais conservadores, o Brasil vai virar um samba do crioulo doido. E se a gente não tomar cuidado, aqui dentro vai virar briga. Eu quero até pedir para os irmãos nós aqui que cuidado com militância política em Facebook ano que vem. Né? Então, ao invés de você compartilhar que o Lula é ladrão e que o Bolsonaro não é, ou que o Bolsonaro é um inapto e o Lula é um diplomata, né? Um ladrão diplomata, mas tudo bem. Compartilhe um versículo da palavra de Deus. Mais importante, quem vai estar ocupando a cadeira da nação é quem está ocupando o trono lá do céu. E esse não falha. E é esse que pode salvar a gente. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Então, eu vou ficar de olho em vocês. Mas, pastor, coçou o dedo para soltar, porque você é forte. Manda no seu grupo de WhatsApp lá, do seu nicho. Não, irmãos. É profeta. Profeta. Soltou no grupo da igreja, irmãos. Defesa de Lula ou de Bolsonaro que vem 3 meses assim, ó, fácil, não é? Nós somos uma comunidade, vocês aprenderam aqui, apolítica e apartidária, não é? A política partidária. Nós temos valores que nós defendemos, as pessoas que se identificam com a igreja, com a esquerda, porque acreditam que a igreja tem que promover justiça social, os que se identificam com a direita, porque acreditam que os valores conservadores têm que ser preservados, os dois são extremos perigosos. O evangelho se preocupa com os pobres, mas também incute valores e moralidade. Para nós cristãos, a Bíblia instiga tanto a caridade quanto o mérito. Então, se você vai à esquerda só porque você acha que ali é o povo da paz, você é um inútil, ignorante político. E se você vai para o lado da direita e conservador porque você acha que os valores têm que ser defendidos, você é um inútil, um ignorante. O evangelho engloba tudo. O evangelho está acima. Então, pastor, você é de direita ou de esquerda? Eu sou do evangelho. Eu sou do evangelho. Não, mas um lado é bonzinho, o outro é mau. Só tem gente má nessa história. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ninguém está fazendo nada para salvar a nação. Salvação é dada pelo Evangelho de Jesus Cristo e essa é a nossa mensagem. Então, cuidado para a gente integrar, principalmente que eu sei que a nossa totalidade é que 80% são de conservadores, 20% são de progressistas, eu sei. Mas aqui dentro a gente convive, não tem briga aqui dentro. E se a gente levanta uma bandeira uníssona,
Um progressista que precisa do evangelho não vai vir para cá porque vai pensar que a gente é conservador. E se a gente levanta outra bandeira, um conservador não vai vir para cá porque vai pensar que a gente é progressista. Então, nessa época, a única bandeira que vai ser levantada é essa aqui. Amém, meus irmãos? Conto com vocês, me ajudem. Vamos focar no reino. Em nome de Jesus, céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus não vão te passar. Quinto aspecto que ele tem que enfrentar quando ele chega aqui. Ah, não, vamos ler Salmo 103, verso 1, volta aí. Então a gente tem que fazer com que o novo convertido, recém-chegado, viva esse versículo também. Não é só para a gente. Salmo 133, verso 1, quem achou, diga glória a Deus. Só o Edson que achou? Ah, é? Está na mente? O que está escrito, irmão Edson? Glória a Deus. Então vamos promover a união aqui dentro. Vamos integrar quem chega, amém? Só para a gente ver se a gente está fazendo a lição de casa. Nós estamos aqui hoje com uma pessoa querida que nos visita pela segunda vez. Quem é essa pessoa? Como que é o nome dela? Quem já sabe o nome dela? Pode falar bem alto. É a mais nova, isso. Ó, vamos lá. Vamos dar as pistas. Ó, primeira pista, a irmã do Diego. Segunda pista é a mais nova. É a do meio. Ih, pista furada. Pista furada. Irmão, você está vendo como até um profeta erra? Então, profeta erra de vez em quando, viu? Relógio quebrado marca a hora certa 2 vezes por dia. Então, atento. Como que é o nome dela? Começa com a letra D. Oi? Daniela. É isso? Daniele. Outro falso profeta aqui. Mais um. Já 2 aqui mesmo lado, hein? Você já... Irmão, isso que eu falo, esse negócio à esquerda é sempre perigoso. Não é? Então, Daniela. Então, chegou. Quem já tem o WhatsApp dela aqui? Além do pastor Sérgio. Quem já deu um abraço nela no final do culto? Quem já foi lá perguntar quais são as afinidades dela? Se ela está precisando de uma oração, de alguma ajuda? Façam isso hoje. Ela tem que sair daqui embriagada de amor. Ela tem que sair daqui com aquele sentimento. Meu, que povo diferente. Que povo carinhoso. Agora não vai para cima dela com labachúrias, pelo amor de Deus. Deixa isso para depois. Depois que ela integrar, a gente vai lá e dá a feijoadinha para ela. Agora, amor, acolhimento, carinho, paciência. Depois que ela chegar, feijoada nela para a glória do nome de Jesus. Tem feijoada para todos aqui. Mesma forma agir. E mesma forma o Jeremias. Quem já tem o contato do Jeremias, levanta a mão, além do pastor Sérgio. Né? Olha lá, a Ana já tem. Terminou o culto? Deixa a sua panelona e vai lá conversar com eles. Abraça, se importa, conversa, pergunta se tem algum pedido de oração, convida para sair. Vamos fazer com que eles se sintam em casa, para a glória de Deus, integrar. Amém, meus irmãos? Mais uma barreira, eles têm que enfrentar os problemas da fé. Quais são os problemas da fé? Crente maduro peca também. Eles chegam na igreja pensando que aqui só tem anjinho, né? Só que tem anjo, irmão, da igreja que tem asa preta. Chega aqui é só anjinho, né? Oh, pastor é um anjo. Eu peco, viu? Eu, Sérgio, peco. A Ana é super dócil, gente boa. Não é? Peca também. Mas, irmão, que coisa, né? Camarada vai para a igreja e fica... né? Então, nós maduros pecamos também, ou não? Ou você é o alecrimzinho dourado? Você peca. Então, eles sentem o nosso pecado mais que a gente, viu? Muito mais que a gente. Outra coisa que eles têm que lidar, as batalhas que eles vão enfrentar por serem cristãos. Irmão, se você é universitário e vem para a igreja, você vira inimigo de todos. Ou você defende na universidade a agenda progressista, ou você nem aprovado é em TCC em nada. Eu sei porque eu passei por isso. Lá atrás, imagina agora como é. Então, tudo isso eles vão enfrentar. Então, eles têm que chegar aqui na igreja e têm que encontrar aqui um ambiente de paz. Aqui tem que ser refúgio e não campo de batalha para eles. Amém? Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Abra a sua Bíblia.
Quando ele chega aqui, eu tenho que o tempo todo renovar o entendimento dele, de que essa vida é um sopro. Mas o que o Evangelho nos promete é toda a eternidade. Vale a pena enfrentar essas barreiras e ultrapassá-las. Quem achou 2 Coríntios capítulo 4, verso 17? Ninguém? Amém? Olha o que está escrito. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e que durará para sempre. Então, camarada chegou aqui, ai, pastor Daniel, eu vi que o pastor Sérgio foi áspero com a irmã Isabel. Ele é gente como a gente, irmão. Mas esse sofrimento é só aqui. Tem uma glória maior reservada para a gente. Vamos olhar para isso. Mas eu vi que o irmão Márcio brigou com o William. Lá no ensaio, o irmão Márcio deu uma bronca no William lá. Achei isso feio. É gente lidando com gente. Essas coisas acontecem. Mas a gente vai se focar em Jesus Cristo. Nós todos estamos amadurecendo para a perfeição. Mas Ele é perfeito, Ele ama, Ele perdoa, Ele não falha. Nosso foco está nele. Esse é o nosso trabalho. Amém? Por fim, última barreira. Irmãos, o recém-chegado não entende nada da Escritura. E nós temos que ter paciência para orientá-lo. Então, quando ele chegar aqui, ou ele chega sem conhecer a Escritura, ou ele chega com filtros errados. Ele já ouviu tanta asneira aí fora, que ele vai querer replicar essas coisas aqui dentro. O Daniel se lembra, irmãos, a briga que nós tivemos aqui uns meses atrás por conta do assunto de cobertura espiritual. A maior heresia da igreja evangélica brasileira, e nós tínhamos um membro aqui que veio para cima da gente quando a gente falou que não existia isso. Como não existe? E tentou provar na Bíblia. Irmão, 3, 4 versículos mesmo ficou. Eu não preciso da cobertura de um homem. Eu tenho a cobertura do sumo sacerdote, o sangue dele está na minha vida. Essa me basta. Vocês precisam de mim do mesmo jeito que eu preciso de vocês, para caminharmos juntos e crescermos. Vocês precisam de supervisão, não de cobertura. Cobertura foi dada na cruz de uma vez por todas, se apeguem com ela. Mas chega com essa cultura pesada. Então nós precisamos orientar. E nessa hora, irmãos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, verso 30 e verso 31. É o último versículo. Nós temos que pacientemente tirarmos as dúvidas deles. E, se possível, dar a eles Bíblias com traduções mais modernas. Eu sugiro 3, irmãos. Nova versão na linguagem de hoje, para ler em casa, devocional. Para trazer para a igreja, para o culto, NAA, Nova Almeida atualizada. E se você precisar de uma segunda opção para o seu devocional em casa, NVT, Nova Versão Transformadora, é a que eu utilizo no meu devocional em casa. Então, opções boas para vocês. Mas, tradicionalmente, as pregações nossas são todas aqui na Almeida atualizada. Então, quando vier para cá, tenta trazer essa Bíblia. Vou até aproveitar aqui que nós estamos em casa. Está sentado, irmão? Não traz a mensagem para cá não, irmãos. Bíblia Mensagem deixa lá na sua casa. Traz aqui uma tradução mais literal, porque senão você vai pregar aqui uma mensagem na mensagem, ninguém vai nem entender o que você está lendo, porque é muito contemporâneo. Então aqui, vamos trabalhar com essas traduções mais novas, mas menos sofisticadas, que senão vira bagunça. Está projetado aqui a King James, se não me engano, que é uma tradução já um pouco mais nova, mas que conserva as traduções dos termos como eles devem ser. Se você chegar aqui com uma mensagem, chegar aqui com uma nova tradução na linguagem de hoje, pode ser que os irmãos não consigam acompanhar. Tudo isso é importante para o culto fluir bem. Amém, meus irmãos? Importantíssimo. Quem achou Atos capítulo 8, verso 30 e verso 31? Dá um glória a Deus bem alto para saber que vocês estão aí. A Escritura diz assim: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e que com ele se assentasse. Quando uma pessoa quer entender a Bíblia e você tem Bíblia para ensinar, essa pessoa vai falar para você: fica perto de mim.
E se a gente conseguir fazer com que esses que chegam ficarem perto da gente, eles vão caminhar com a gente até o céu de glória, para onde nós estamos indo. Fiquem de pé em nome de Jesus.